Hoje vamos falar sobre a missa parte por parte, então fique aí que nós já vamos começar. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Só lembrando mais uma vez que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever e ativar as notificações. Também os nossos programas ficam salvos na playlist Nossa Igreja Católica. Então, se você perdeu algum programa, você pode ir lá e assistir os programas passados, tá joia? E mais uma coisinha, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida que você gostaria que fosse falado aqui no Nossa Igreja Católica, você pode mandar para o WhatsApp 3651 3046, que é o telefone aqui da Secretaria da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. E uma dúvida recorrente de algumas pessoas mandaram aqui é se podem compartilhar os vídeos que são feitos aqui na Matriz, não é? Sobretudo os vídeos do programa Nossa Igreja Católica. A resposta é sim. Quando nós compartilhamos algum vídeo de formação, de doutrina, de catequese, como é o caso aqui do programa, nós nos tornamos missionários, não é? Eu também aprendi muito assistindo vídeos feitos igual esse aqui. Então, quando nós compartilhamos, quando nós passamos para frente algo que é feito para o reino de Deus, nós também colaboramos para o reino de Deus. Nós nos tornamos missionários, porque nós levamos a palavra de Deus e o conhecimento para outras pessoas que talvez precisem conhecer também determinado assunto, não é? Talvez você saiba de alguém que esteja se convertendo ou que esteja precisando saber mais sobre a Santa Missa e você vai se lembrar, olha, o Mário já falou sobre isso lá na Nossa Igreja Católica, então vou compartilhar esse link para a pessoa poder conhecer melhor a Santa Missa, não é? Olha que maravilha, você se torna um missionário na vida dessa pessoa, você está levando Cristo para essa pessoa. Então compartilhem quantas vezes quiser, para quem vocês acharem necessário, isso é muito importante. Tá joia? E como nós estamos continuando aqui no nosso programa, falando sobre a Santa Missa, hoje eu gostaria de iniciar efetivamente sobre a sagrada celebração da Santa Missa, né? As suas partes. Quando nós vimos a missa, né? Quando nós participamos dela, nós percebemos que cada momento tem a sua sucessão, né? Que acontece em cada momento. E nós temos 4 momentos principais dentro da Santa Missa. Nós temos os ritos iniciais, nós temos o rito da palavra, nós temos o rito sacramental e os ritos finais, quando se encerra a Santa Missa. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre cada um desses 4 ritos que ocorrem dentro da Santa Missa. E hoje eu começo falando sobre os ritos iniciais. Só para a gente se inteirar um pouco, né, sobre a Santa Missa, muitas pessoas, por incrível que pareça, às vezes não conhecem os livros litúrgicos, tá joia? São muitos livros litúrgicos que são utilizados durante a Santa Missa e eu vou falar sobre eles, né, ao longo dos programas. E também falar sobre os outros objetos sagrados que também são utilizados. Este é um dos livros litúrgicos utilizados na Santa Missa, não é? Eu acho talvez o mais importante, porque nele está contido todo o rito. Para quem não conhece, esse aqui é o Missal Romano, não é? Ele se chama Missal Romano e é o livro que o padre usa para celebrar a missa, né? Aqui tem todas as orações eucarísticas, tem as orações da coleta que o padre faz antes das leituras, não é? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Ele está um pouquinho já desgastado, o livro aqui da Matriz, mas aqui na capa nós temos escrito Missal Romano. Aqui bem no começo nós temos o calendário geral de todos os meses, as suas devidas celebrações, e assim como o ano litúrgico, o Missal Romano se inicia no tempo do Advento,
né? Lembra que eu falei para vocês que o ano litúrgico se inicia com o Advento? O Missal romano também se inicia no tempo do Advento, no primeiro domingo do Advento. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos todas as orações que o padre faz na hora da missa. Nós temos a oração do dia, feito depois do Glória, né, antes das leituras. Nós temos a oração que o padre faz sobre as oferendas, depois que ele apresenta as oferendas no altar. E temos a oração depois da comunhão, quando se encerra a oração. Aliás, quando se encerra a comunhão, que o padre fala, oremos, ele faz a oração depois da comunhão. Então, esse primeiro momento aqui começa no Advento e passa depois Quaresma, Vigília Pascal. Aqui a gente volta para o tempo comum, depois, no caso aqui, a fita já está aberta, celebrando o segundo domingo do tempo comum, que é o que nós estamos celebrando hoje dentro da Igreja Católica. Tá joia? Do lado do missal, nós temos esses pequenos pontos aqui, que são as orações eucarísticas. E por que nós temos essas pequenas orelhinhas aqui? Para facilitar o manuseio para o padre na hora que estiver rezando a oração eucarística. Por exemplo, nós temos a fitinha verde aqui, escrito número 2. Quando ele abre a fitinha número 2, nós estamos na oração eucarística número 2. Né? Olha que interessante. E as demais que seguem depois dela, nessas fitinhas roxas, servem para o padre poder virar a página de uma forma mais fácil, sem precisar ficar pegando, né, na ponta da folha, molhando o dedo. Né? Então ele pega mais facilmente aqui pelas orelhas do lado. Né? Nós temos as outras fitas aqui no missal, que cada uma tem a sua utilidade, porque nós temos também as celebrações dos santos, nós temos as missas de Nossa Senhora, nós temos as missas votivas, nós temos as missas que são as solenidades, né? Tem bastante coisa aqui. Se você tiver um dia a oportunidade de pegar na mão o missal romano, você pode manuseá-lo e conhecê-lo melhor, né? É dever nosso como católico conhecer tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, inclusive os livros litúrgicos. Não é porque é um livro que o padre usa que só o padre mexe. Não, nós podemos ter essa liberdade, falar, olha padre, eu quero conhecer o missal romano, eu quero pegar ele na mão, manusear, ver como é que é. É bem interessante, não custa a gente conhecer melhor como funciona o rito católico. E aqui também no começo, que eu deixei para falar no final, tem um pequeno documento, né, pequeno assim em termos, né, que se chama Instrução Geral sobre o Missal Romano. Olha que bacana. E o que quer dizer a Instrução Geral sobre o Missal Romano? Nesse documento aqui, dita-se todas as normas e regras para a celebração da Santa Missa, não é? O padre não faz a missa de qualquer jeito, isso é um pouco óbvio, né? Então, para isso que existe a Instrução Geral sobre o Missal Romano, que quando a gente lê esse documento, a gente percebe todas as formas de se celebrar a Santa Missa, passando por todos os ritos, que eu já falei agora há pouco aqui, e falando detalhadamente sobre cada um deles, não é? Para quem se interessar, a Instrução Geral sobre o Missal Romano, ela é vendida separadamente. Então, se você quiser conhecer melhor ainda sobre a Santa Missa, como que se celebra, o que o padre faz, você pode adquirir, né, a Instrução Geral sobre o Missal Romano. Joia? Então, é a partir dessa instrução que nós vamos continuar caminhando aqui no nosso programa, falando sobre a Santa Missa. O que seriam então os ritos iniciais dentro da celebração eucarística? Os ritos iniciais, como o próprio nome sugere, eles iniciam a Santa Missa, e nós temos um cronograma assim, de ações que ocorrem durante os ritos iniciais. Cada rito dentro da Santa Missa tem os seus próprios momentos que acontecem, né? Momentos particulares dentro de cada rito, e os ritos iniciais também têm esses pequenos momentos. E qual que seria vamos assim dizer, a constituição geral
dos ritos iniciais. Por que que tem os ritos iniciais dentro da Santa Missa? Porque é importante que nós, como cristãos, nos unamos como irmãos. Olha que interessante. Quando nós adentramos dentro da igreja para participarmos da Santa Missa, nós, além de católicos, nos tornamos também irmãos, porque nós estamos ali celebrando a Santa Missa para Deus, não é? Eu já falei no programa anterior que a Santa Missa ela não é só para a gente pedir, não é pedir assim pelas nossas necessidades, mas é para nós também agradecermos, louvarmos, adorarmos a Deus. E para isso nós não estamos sozinhos, nós estamos como irmãos. Então é por isso que nós nos reunimos nos ritos iniciais para darmos início à Santa Missa. Depois do comentário inicial, então, o comentarista convida toda a Assembleia a ficar em pé para que se inicie a Santa Missa. E a Santa Missa se inicia com o canto de entrada. O canto de entrada, aliás, o canto em si, dentro da Santa Missa, já vale um programa nosso, tá joia? Então, depois que eu terminar essa pequena série sobre a Santa Missa, sobre as partes da missa, eu vou dar sequência falando sobre o canto litúrgico, tá joia? Vale um programa, é bem interessante a gente conhecer a função do canto dentro da Santa Missa. E durante o canto de entrada ocorrem 3 pequenas ações, não é? Uma delas é o próprio canto, que a Assembleia em coro entoa a Deus um cântico para que a missa se inicie na unidade dos cristãos, não é? Também nós temos a procissão de entrada. A procissão de entrada pode ser feita a partir do fim da igreja para o altar ou de algum outro lugar determinado. Mas é importante que toda a celebração eucarística tenha a procissão de entrada, não é? A procissão é um ato muito antigo dentro da Igreja Católica e ela também é muito valorizada dentro da Santa Missa. E o terceiro ato que ocorre durante o canto de entrada é o beijo no altar. Quantas e quantas vezes você já foi à missa e você nunca entendeu por que o padre beija o altar quando a missa se inicia? Justamente porque o altar é a parte mais importante da igreja, né? Isso eu aprendi uma vez e fiquei um pouco pensativo sobre isso, né? Porque quando nós quando nós adentramos a uma igreja, nós fazemos a nossa genuflexão, porque ali existe um sacrário. Só que se na igreja não houvesse um altar, não haveria as partículas consagradas, não haveria Jesus Eucarístico ali para ser adorado. Então é por isso que o padre, o bispo e o diácono, os ministros ordenados, quando a missa se inicia, eles beijam o altar, justamente para dar esse sentido de dignidade, não é? Ali se consagra o santo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos já já com Nossa Igreja Católica. Fique aí! Facanale Veículos, carros seminovos e 0 km de todas as marcas e modelos num só lugar. As melhores condições, as melhores trocas e taxas de financiamento e um atendimento nota 10 você encontra aqui. Pare de perder tempo, vem agora para Facanale Veículos. Estamos presentes em todas as mídias sociais. Acesse Facanale Veículos e garanta o melhor negócio. Visque Madeiras. Tradição, qualidade e arte na confecção artesanal de produtos em madeiras. Há mais de 50 anos no mercado, servindo o Espírito Santo do Pinhal e região. Vendas de madeiras e ferragens em geral, telhas, esquadrias de alumínio, confecção de móveis planejados e a mais alta qualidade e carinho no atendimento.
Entre em contato pelo telefone 19 3651 3740 e também pelo nosso WhatsApp 19 95321 0251. Venha nos fazer uma visita. Rua Luiz Gama, número 158, Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal. Visque Madeiras, tradição e qualidade em um só lugar. Muito bem, depois que o padre beijou o altar, os ministros ordenados beijaram o altar e foram para os seus lugares, ocorre mais um momento dentro dos ritos iniciais, que é a saudação inicial. A saudação inicial, ela também tem dois momentos particulares. A saudação se inicia com o sinal da cruz, que pode ser cantado, pode ser recitado, todos fazem junto com o padre, e nós temos a própria saudação, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Essas saudações, aqui cabe uma curiosidade, são tiradas das inúmeras saudações que São Paulo faz às comunidades dentro das suas cartas. Então, está aí um motivo para a gente entender também que a Santa Missa, ela é muito bíblica, ela não é só tradicional, no sentido que veio dos apóstolos, mas ela tem muitos resquícios bíblicos, não só nesses pequenos detalhes, mas em muita coisa, que nós vamos falando devagarzinho aqui, tá joia? Então o padre faz a sua saudação inicial e os fiéis respondem, Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E ali então passamos da saudação para o terceiro momento dos ritos iniciais, que é o ato penitencial. O ato penitencial é o momento em que nós colocamos para Deus, apresentamos para Ele todos os nossos pecados, apresentamos para Deus as nossas fraquezas, nos reconhecemos fracos, pecadores e miseráveis diante da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores, não é? E todos nós devemos apresentar para Deus os nossos pecados. Vale então a gente lembrar e compreender sempre que o ato penitencial não substitui a confissão particular dos nossos pecados. Tá joia? A gente tem sempre que lembrar isso. No ato penitencial da Santa Missa, nós apresentamos a Deus a nossa miséria, apresentamos a Deus tudo aquilo que há de pior dentro da gente, os nossos pecados, A doutrina da Igreja nos ensina que dentro do ato penitencial os nossos pecados veniais são perdoados. Mas o que são os pecados veniais? Os pecados veniais são os pecados assim mais leves, que não constituem matéria grave. Porque quando um pecado constitui matéria grave, ele se torna um pecado mortal. E o que seria matéria grave? Matéria grave é quando a gente fere alguns dos 10 mandamentos ou alguns dos 5 mandamentos da Igreja. Mas para que se torne mais grave, é necessário que haja o nosso consentimento, E vontade deliberada. Ou seja, se eu tenho vontade de pecar, se eu tenho conhecimento que aquilo é pecado, e se aquilo fere alguns dos 10 mandamentos ou alguns dos 5 mandamentos da Igreja, esse pecado se torna pecado mortal. E esse pecado mortal não é perdoado no ato penitencial, tá joia? O pecado venial, sim. Então, quando eu sei que um pecado ele não é mortal e é um pecado venial, o pecado venial ele ocorre quando não tem nenhum desses 3 argumentos que eu acabei de falar para vocês. Tá joia? Então, repetindo, a Igreja ensina que os pecados veniais são perdoados na Santa Missa dentro do ato penitencial. Mas é claro, se nós tivermos o sincero arrependimento no coração daquilo que nós cometemos e nos afastamos de Deus.
pecados mortais não são perdoados na missa. Eles devem ser confessados diretamente a um padre, não é a confissão particular. Eu fiz esse pequeno parênteses sobre pecado para a gente poder entender a função do ato penitencial dentro da Santa Missa. E depois do ato penitencial, nós passamos para o Glória. O Glória, ele não ocorre em todas as missas, ele ocorre geralmente nas missas dominicais e nas missas onde há alguma solenidade, não é? Ele ocorre nas solenidades e o Glória é um texto composto pela Igreja onde nós louvamos, nós glorificamos a Deus pela sua paternidade, por Ele nos ter criado, por estar junto a nós. Nós louvamos ali a Santíssima Trindade, não é? Então o Glória, só repetindo para fixar bem, ele só é proclamado nas missas dominicais ou nas missas em que haja alguma solenidade. Vale lembrar que nas missas do tempo da Quaresma ele é omitido, tá joia? Para a gente ter esse sentido ali de recolhimento dentro da Quaresma. E depois que nós proclamamos o Glória, nós encerramos os ritos iniciais, né? Aliás, o padre encerra os ritos iniciais com a oração da coleta, que é a oração que eu mostrei agora há pouco com o missal romano. O que seria a oração da coleta? Nós temos que ter em mente esse sentido de coleta. Nós coletamos, né? O padre coleta todas as intenções dos fiéis que estão presentes na missa e apresenta para Deus através da oração. É uma oração que faz jus ao que está sendo celebrado, não é? E por ser a primeira oração da missa, não é? É chamada de oração da coleta, porque todos nós colocamos as nossas intenções para que o padre apresente a Deus através da oração. E com a oração da coleta encerra-se os ritos iniciais da Santa Missa e passa-se para o rito da palavra. Só que o rito da palavra eu vou deixar para o próximo programa, onde eu vou explicar para vocês, além do rito, eu vou mostrar todos os livros litúrgicos que são utilizados no rito da palavra, né? Que são os lecionários. Então está bem interessante para a gente conhecer melhor a nossa fé. Não é? Torno a dizer mais uma vez, quando nós conhecemos a nossa fé, quando nós conhecemos aquilo que nós celebramos, a nossa fé, ela revive, ela reanima. Por vezes, nós nos sentimos tristes, abatidos, né? Nós vemos a missa sem vontade, mas quando nós conhecemos, né? A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então, quando nós conhecemos o nosso rito, por que a missa é constituída dessa maneira, nós reavivamos a nossa fé, nós passamos a amar aquilo que nós celebramos. Então é por isso que é importante conhecer. Quando a gente conhece, a gente vive muito melhor aquele momento e pode transmitir para os outros aquilo que nós celebramos. Então fica aí o convite, tá joia? No nosso próximo programa eu vou continuar falando sobre os ritos da Santa Missa. E a você que ficou até aqui, eu deixo o meu abraço, né? Pedindo que Deus possa abençoar você e a sua família. Fiquem todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá e um forte abraço.